Já imaginou passar 20 anos presa em um porão sem acesso ao mundo exterior? É sobre isso que a gente vai conversar nessa obra chamada Ayako, do escritor Osamu Tezuka. Essa obra ela foi originalmente publicada em 1982, lá no Japão, sendo publicada em partes na revista Big Comic. E o Osamu ele tinha como objetivo fazer uma espécie de Irmãos Karamazov, numa versão aí do Dostoiévski, né, pós-guerra, adaptada para os mangás, né, em sua própria narrativa. Lendo essa história, a gente tem aí uma narrativa que inicia-se logo após a Segunda Guerra Mundial, por volta de 1949, e tem o seu desfecho em 1973. O Osamu Tezuka, ele foi muito conhecido por diversos mangás publicados no Japão, dentre eles A Princesa e o Cavaleiro, Metrópole. Ele também teve o Fênix, né? Sendo Metrópole, inclusive, muito conhecido pelo filme de 2001. Muito famoso, inclusive, pelo Astro Boy, que foi publicado, né? E teve diversas adaptações, inclusive em 1963, iniciando aí as animações japonesas, né, televisionadas. Então, o Osamu Tezuka é conhecido como o pai dos mangás, o rei dos mangás, sendo inclusive uma referência e amigo do Maurício de Souza, né, aqui no Brasil, já tendo aparecido algumas vezes com alguns de seus personagens na Turma da Mônica. O Osamu ele faleceu em 1989, ele se formou em medicina, inclusive, né? Sendo então a sua carreira de ilustrador aí esse segundo plano, mas que passou a ser, né, a sua profissão em definitivo. Desde os 17 anos ele já desenhava, ele publicava e aí ele foi estourando aí com alguns de seus sucessos que a gente conhece até hoje. A sua obra não foi inteira traduzida, mas as que vieram para o Brasil, elas são muito famosas e adaptadas para o cinema e para os animes também, né? Bom, esse pequeno volume de mangá, ele me chamou a atenção tanto pela beleza, né? Eu acho essa edição aqui muito bonita, né? Ela é uma edição em capa dura, gigantesca, né? Eu gosto bastante de mangás que são um pouco mais longos, porque quando a gente começa a leitura de um mangá, ele flui muito rápido, então eles costumam ter também vários volumes, e eu opto sempre pelos volumes únicos, porque se for uma série muito longa, eu acabo abandonando pelo caminho. E no caso desse aqui, eu li rapidamente, né? Apesar de, como eu falei, ter 700 páginas, porque é uma história bastante envolvente, né? Bom, a história começa então com o retorno do Jiro Tengue à sua família, né? O Jiro, ele foi soldado durante a Segunda Guerra Mundial e ele serviu então, né, o Japão. E ao perder a guerra, né, ele retorna para casa e ele não é bem recebido pelo pai, né, que tem aquela visão, né, de que o soldado japonês ele não se rende e ele acredita que o filho deveria ter então morrido na guerra. O Jiro, porém, ele volta já servindo, né, fazendo parte de uma organização ligada ao QG da organização americana, ou seja, ele é um espião. Né? Então a gente vai observando nas primeiras páginas como que vai se dar essa rotina do Jiro ao retornar ali para sua família, que é de origem rural, né? Então eles têm ali, eu não vou me recordar agora o nome da cidade deles, mas eles estão um pouco mais afastados ali de Tóquio, né? A família tem uma casa com diversas plantações. O Jiro, ele tem um irmão mais velho, e esse irmão, ele tem como objetivo simplesmente a herança do pai, né? E se ele escutasse Picolé de Limão, ele ia saber que não existe herança de pai vivo, não é mesmo? Mas como ele não conhece o podcast, ele faz alguns acordos com o pai para que ele fique majoritariamente com toda a herança do pai. E aí, esse pai que a gente pensa, nossa, simplesmente um velhinho inocente, muito pelo contrário, ele simplesmente aceita, né, colocar toda a sua herança no nome desse filho mais velho, contanto que o filho ceda a ele a sua própria esposa. Gente, isso é só, assim, a pontinha do iceberg do tanto de coisa absurda que vai acontecer aqui nesse mangá, né? A história, então, ela vai se desenrolando aí com o Jiro enquanto espião e essa família, né? Que tem aí o pai, a mãe,
o Jiro, seu irmão mais velho, eles têm uma irmã também, tem uma irmãzinha, que na verdade seria aí uma sobrinha do Jiro, mas que na verdade ela é filha do pai do Jiro. É simplesmente uma relação totalmente confusa. O Jiro também tem um irmão que é criança, mas ele é bastante esperto, bastante ligeiro e perspicaz em tudo que tá acontecendo ali na família. Ele tem uma leitura muito boa do ciclo dele familiar. E a mãe do Jiro, que tá sempre por ali, né, uma senhorinha, mas que acaba sendo, né, muitas vezes omissa a tudo que tá acontecendo ali. Bom, ao longo dessa trajetória a gente vai ver uma série de reviravoltas, mas tudo se dá a partir do momento que Jiro recebe uma missão enquanto espião de se livrar do corpo de um comunista ali nos trilhos do trem. A partir disso, a gente também observa uma outra história que vai se desenrolar em uma outra cidade, em que eles se livram do corpo de uma mesma forma, né, colocando o corpo nos trilhos do trem. Então a polícia ela fica atrás, né, dessa pessoa que matou este cidadão, porém não foi Jiro que matou, mas ao mesmo tempo ele está envolvido, né, se livrou ali do corpo. E aí ao retornar para casa após, né, esta missão aí dele, e ele é visto pela Oriu também, né, se eu não me engano é esse o nome dela, que é uma pessoa atípica, né, então ele considera que ela não vai contar nada para ninguém, faz ali um acordo ali com ela, porque ele tá lavando uma camisa cheia de sangue, né, porém a Ayako também vê essa situação, e elas duas então se tornam testemunhas, né, cúmplices ali do que aconteceu naquela noite. A polícia então começa a investigar essas mortes e chegam, né, de uma forma ali à família Tengue. O Jiro, porém, muito ligeiro, ele consegue fazer com que a família entenda que se ele for acusado de um crime, que ele não diz ter cometido, mas caso ele seja acusado de um crime, a família vai ser totalmente prejudicada e eles vão perder ali essa relação que eles têm como uma família já ali de muitos anos, muito bem estruturada, né? Aquela concepção bem conservadora, né? De carregar o sobrenome, de carregar o nome da família Tengue, que é bastante reforçado o tempo todo ao longo dessa narrativa. Então, tanto o pai dele quanto o irmão, né? E boa parte da família ali numa reunião em que muitas coisas são resolvidas, decide ocultar e dizer que eles não viram nada e não estão sabendo de nada, que de fato eles não sabem metade do que aconteceu. Porém, então, para que esse segredo seja mantido ali entre os familiares, né, eles decidem que a Ayako, sendo aí uma testemunha, né, ocular, ela seja morta. Porém, Jiro até tenta, né, matar ela, mas ele não consegue e a família então protege a Ayako de certa forma aí, dessa morte, trancando a Ayako num porão e dizendo para a família que ela morreu, né, de uma doença, né, tendo também, claro, um médico na família para fazer aí esse atestado de óbito e tudo mais. Gente, a partir daí, a história, né, parece que eu já contei muita coisa aqui, mas ela vai se degringolando, assim, por uma série de coisas que vão acontecendo ao longo desses 20 anos, em que a Ayako, ela fica presa no porão, né? Existe, então, a expectativa desse irmão mais velho de que o pai morra e ele fique com todas as terras, fique com todas as posses do pai. Existe essa cunhada do Jiro, né, a esposa desse irmão mais velho, que ela quer se livrar absurdamente da família, né, quer fugir dali, mas também não tem para onde ir e tem também essa relação ali com a Ayako, que é filha dela, e ela trata como se não fosse por ser filha do sogro, né, filha dela junto com o sogro dela. Então, tudo isso vai acontecendo ao longo dessa trajetória. E a gente tem também alguns protagonistas que fazem parte da polícia, que eles vão ter a gente vai acompanhar aí eles também ao longo dessa trajetória, principalmente o Geta e o Tanuma. O Tanuma aparece mais pro meio ali, né, que ele foi um dos investigadores de um dos casos, né, foram 2 casos relacionados ao trilho do trem, o Geta em um, Tanuma no outro, e eles já se conheciam anteriormente, então eles vão se ajudando aí nessa investigação. Eu gostei muito desse mangá, eu me surpreendi muito com a história, eu li sem saber absolutamente nada, eu acho que foi isso que me deixou muito instigada a entender onde que essa história ia parar, assim, porque foi o que eu falei, assim, a partir do momento que a Ayako, né, ela vai pro porão, o início da história, ele já é bastante acelerado, assim, em quesito de muitas coisas acontecem,
Porém, a partir desse momento, as pessoas ali da família vão tomar rumos diferentes. Pessoas que você gosta, talvez você deixe de gostar. Pessoas que você odiava, talvez você passe a defender. Tudo isso, então, vai acontecendo de uma forma bastante organizada aqui pelo escritor, né? Eu gostei muito, principalmente pelo fato de que esse mangá ele foi publicado em 1972, e eu acho que a gente consegue ver aqui uma crítica com relação à forma que as mulheres são tratadas, né? Tanto a Yako, né, tendo sido simplesmente descartada ali, né, dada como morta e presa em um porão, ainda criança, né? A gente tem a própria mãe da Yako, né? Não tem direito algum sobre a própria filha. Mais pra frente também ela vai tomar um destino, enfim, que eu não quero dar spoilers com relação a ela. A irmã do Jiro também, né? Ela não tem muito poder de fala na família, inclusive por um outro motivo. Ela é expulsa da família pelo pai. E essa própria matriarca, né? A mãe do Jiro, que não tem poder de fala ao longo deste mangá, né? Isso tudo vai acontecendo, as mulheres elas vão sendo invisibilizadas ao longo de toda a narrativa, e a gente vai vendo também como os homens, independente do que eles façam, eles conseguem se proteger, eles conseguem se defender, né? Então a gente tem aqui assassinatos, a gente tem casos de assédio, a gente tem assédio moral, a gente tem envolvimento com a máfia, por exemplo, e em todos esses casos, os homens, eles formam ali um grupo que, querendo ou não, né, gostando ou não um do outro, eles se protegem, eles se defendem, e vai se perpetuando, então, essa forma patriarcal de se manter a família, né? Eu gosto do final do mangá. Aqui nessa edição, eu não sei se originalmente, né, isso até tem no pós-fácil, mas eu não me recordo, mas a gente tem um final alternativo. Eu já gostei do final principal, mas a gente tem uma outra opção aí, e aí quem leu, por gentileza, me digam qual dos dois vocês preferem. Eu não consegui me decidir, mas eu gosto, assim, eu sinto que é um final, de certa forma, justo pelo tanto de coisas que acontece ao longo dessa história, né? Uma coisa que me deixa bastante intrigada, né, é essa questão com a Yako e a forma como ela é tratada já desde criança, né, totalmente negligenciada, e as mulheres que questionam isso, elas apanham, né, ou elas são silenciadas também e ameaçadas de morte. E a Yako, por ter ficado lá durante 20 anos, né, ela entra aos 4 anos de idade, ela sai aos 24, a gente consegue perceber uma coisa que me recorreu, que me lembrou a frase da Simone de Beauvoir, que a gente não nasce mulher, nós nos tornamos mulher, porque a Yako, ela, por não ter esse contato com o mundo externo, ela não sabe o que é ser uma mulher, né? Ela tem ali uma referência, uma memória ou outra daquela que ela acha ser a cunhada, que na verdade é a sua mãe, e aquela que ela pensa ser sua mãe, que na verdade é a sua não, madrasta, não sei como a gente poderia colocar a relação que ela tem, enfim, com a mãe do Jiro, mas ao mesmo tempo a gente consegue perceber que ela não tem essa noção de como é, né, se portar, como se viver em sociedade sendo uma mulher, né, tanto que quando a gente vai tendo as situações de interação da Yako com outras pessoas, ela age de uma maneira, né, mais infantilizada, ela não sabe que ela deve, por exemplo, vestir roupa na frente de outras pessoas, né, ela tem acesso em determinado momento a uma revista, que é uma revista, assim, de mulher, né, e então ela acaba vendo fotos de mulheres peladas, né, de comportamentos X, então ela acha que aquilo é o natural, né? E aí a gente vai tendo aqui situações que vão acontecendo, né? Ele não é um mangá para crianças de forma alguma, né? A gente tem cenas de violência sexual, a gente tem cenas de assassinato, incesto e, enfim, talvez eu esteja esquecendo de mais alguma coisa, mas acho que só isso é o suficiente para se entender que esse não é um mangá adequado para crianças. E também, né, tome cuidado aí quando você for ler, porque apesar dele ter, né, dele ser esse mangá, assim, tão bonito, né, aqui a gente vai ter diversas violências, né, tanto a própria capa do mangá, a gente tem uma mulher chorando, né.
Bom, ao terminar a história, você consegue entender mais alguns detalhes aqui da capa. E é uma história que vai trazer bastante sobre essa questão do pós-guerra, a ocidentalização do Japão, né, com a chegada das forças americanas por lá. A gente também vai ter muito da corrupção na política e como isso é impactante na vida de certos personagens ali, conforme eles vão se desenvolvendo nessa trajetória, né? É tudo de uma forma que é um suspense e que você fica bastante interessado, intrigado por vários fatores ali que vão acontecendo. Eu gostei, né? Como eu disse, eu quero ler outras coisas do Osamu Tezuka. Eu fiquei bastante interessada em assistir, inclusive, Astro Boy, depois dessa leitura, mas eu acho que um dos próximos aí que eu vou atrás é o Fênix, né? Esse aqui foi publicado pela editora Veneta, com a tradução do Marcelo Yamashita e Esther Sumi, né? Essa capa bonitona que eu falei é do Gustavo Piqueira, da Casa Rex. Bom, eu gostei muito dessa leitura, eu recomendo. Não esqueçam dos alertas de gatilho que eu já avisei. Se vocês já leram, comentem por aqui. E também me deixem uma indicação aí de algum mangá. Eu gosto bastante dessa leitura, né? Um dos próximos que eu pretendo ler, apesar de ter falado que eu não sou tão fã das séries, é o box do Pum Pum. Eu tenho ele aqui em casa. Eu sei que vai ser uma história bastante triste, assim, então eu tenho evitado por um tempo. Mas eu acho que eu vou fazer essa leitura aí no período de férias. Os 7 volumes de Pum Pum. Boa noite, Pum Pum, na verdade. Bom, me indiquem um mangá aqui nos comentários, caso você tenha algum favorito. Gosto bastante de ler quadrinhos. E por hoje é isso. Tchau!